Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Amanda Silva e você está no Passos de Nutri. Cá estou eu gravando mais um vlog para vocês e dessa vez documentando um passo a passo e um processo de criação para um trabalho numa disciplina da faculdade que eu estou cursando agora, que é a EAN, Educação Alimentar e Nutricional. Estou atualmente no 7º período de nutrição na Unirio e hoje eu vou documentar basicamente o maior trabalho dessa disciplina e um legal, criativo, então decidi trazer isso pra vocês aqui em vídeo. Então, bora lá conferir esse vídeo logo após a vinheta. Basicamente, era uma disciplina que eu tava muito ansiosa pra fazer desde o início da faculdade, porque desde o meu 2º período eu sou alinhada com um projeto de um núcleo, que é o Núcleo de Educação e Saúde. E nele, as professoras responsáveis são as professoras ministrantes da disciplina de EAN, tanto no noturno quanto no integral. Gente, eu tô bem bagunçada com esse cabelo aqui mesmo, mas é realidade, viu? Vocês ignorem. Eu poderia ganhar um prêmio de tão bagunçada que eu pareço aqui. Mas é isso, vida real, entendeu? A vida da estudante que tá aqui em casa tentando dar conta das pendências acadêmicas, e uma delas é esse portfólio, que basicamente é como se fosse um diário pra gente documentar vivências nossas durante toda a disciplina de EAN no período. Então a professora quer que a gente descreva pontos importantes de cada uma das aulas que a gente mais gostou, que mais fizeram a gente refletir, e se isso fez a gente refletir, com o que a gente pode linkar, com que vivência da minha vida aquela aula me lembrou. Então é algo bem livre. Tem alguns pontos que ela abordou em aula que ela quer que seja obrigatória de estar ali dentro do portfólio, mas outros não, fica bem livre e a critério pra gente ir escrevendo conforme a gente achar. E ela disponibilizou pra gente um roteiro, né, do que é o portfólio. Ela também disponibilizou um exemplo de um portfólio de uma aluna do semestre passado. Lógico que o conteúdo não tá 100% aqui. Elas colocaram só a base, mas foram tirando algumas coisas para que a gente não possa ver 100%, né? O que era mais pessoal da aluna, enfim, é só um molde pra gente conseguir se guiar e produzir o nosso. E além disso, eu também tenho disponível o cronograma da disciplina para eu ver o que foi abordado em cada aula e ir me lembrando. Lógico que a ideia do portfólio é ele ser construído ao longo da disciplina. Então, teve a aula, já senta a bundinha na cadeira, já escreve aquele relato ali e vai fazendo isso conforme as aulas vão passando. Na teoria, lindo. Na prática, nem tanto, porque a nossa vida corrida, né, de faculdade, eu ainda mais com o estágio extracurricular, que é o meu trabalho, e vida de YouTube, vida pessoal, não tem como. Então, eu já fiz a primeira parte, que é uma autobiografia, já falei sobre mim, já contextualizei. E agora, oficialmente, eu vou entrar na parte de relatar as aulas. Isso aqui é para entregar no final de janeiro, se eu não me engano. Estamos no dia 7 de janeiro, eu vou começar a relatar as aulas agora. Não foram muitas aulas, então, assim, acho que foram umas 12 aulas, por aí, ou menos até. Então é bem tranquilo de eu dar algumas sentadinhas aqui na cadeira e fazer 3, 4 aulas por vez pra eu me dedicar a isso. Tem outras pendências hoje no dia pra dar conta. Então a minha meta é relatar de 3 a 4 aulas inicialmente. Vou mostrar pra vocês como que o trabalho tá até agora, porque eu acho importante. É um trabalho diferente e que eu acho válido trazer aqui em vídeo pra documentar pra vocês esse processo de criação. Todo semestre eu tento dar um parecer pra vocês acerca dos trabalhos, das provas que eu tô cursando. Esse período foi um período um pouco mais atípico, porque a gente teve a greve, né, no 6º período, e aí começou o 7º período bem cagado, vamos dizer assim, porque tava atrasado, né, em relação às datas. Era pra terminar em dezembro, a gente vai terminar só no início de fevereiro por conta desse atraso da greve no 6º período. Então é isso, eu acho válido trazer em vídeo pra vocês. Vamos lá mostrar agora como é que tá o meu portfólio até então.
Aqui é o cronograma da disciplina, então a ementa e o cronograma, o que teve em cada aula, por exemplo, tudo que foi abordado em sala de aula. Isso aqui facilita muito, porque a gente vai se lembrando do que a gente pode colocar no portfólio do que realmente teve em aula. Algumas coisas eu realmente fiz anotação no meu caderno, então tem coisas aqui que eu vou levar em consideração na hora de produzir o meu portfólio, mas não é tudo, né? Então algumas coisinhas estão aqui dentro desse cronograma. Aqui tem um modelo de portfólio de uma aluna do outro período, do semestre passado. Então tá vendo? Essas partes aqui, eles tiraram para que a gente não consiga ver. Ó, tirou a foto, tirou algumas coisas, só para guiar, por exemplo, aqui, concepções e reflexões sobre educação, o livro, aí aqui ela relatou sobre isso, e aqui a monitoria tá dizendo que nesse espaço a pessoa que criou esse portfólio respondeu as perguntas sobre o conteúdo, nesse espaço também foram respondidas e assim vai, tá vendo? E aí isso aqui é um arquivo de 64 páginas que ficou, eu não sei quantas páginas o meu vai ficar. E eu estou fazendo o meu aqui, no Canva mesmo. Estou utilizando o Canva Pro, que eu tenho acesso pelo perfil do meu estágio, que a gente tem liberado lá, então eu uso lá mesmo. Porque, gente, sério, depois que vocês usam o Canva Pro pela primeira vez, é muito difícil mesmo voltar a se acostumar com o Canva, que é privado algumas coisas, né, que são bloqueadas. E aí, minha filha, agora eu tô só no Canva Pro, utilizando o perfil do estágio. Então essa aqui até então é a minha capa. Coloquei o logo da Unirio, o logo da Escola de Nutrição, o nome da disciplina, meu portfólio, meu nome e o período atual que eu tô cursando ainda, apesar de estar em 2025, referente ao período de 2024.2, porque esse período só vai acabar na primeira semana de fevereiro na minha universidade. Aqui eu fiz uma aba de quem sou eu, então meu nome, carioca, da Zona Norte do Rio, estudante estagiária de nutrição, mãe da Madonna, botei uma patinha aqui pra saber que é uma cachorrinha, 23 anos, bailarina e ginasta. Pra quem não sabe, né, fiz 10 anos de ginástica olímpica e de balé clássico também, além de jazz. Namorada do Wellington, corredora nas horas vagas e youtuber há mais de 10 anos. Pra quem não sabe também, estou no YouTube desde os meus 12 anos, desde 2013. E eu vou mostrar um pouquinho disso aqui também. Sobre mim, coloquei aqui algumas coisinhas que eu não vou ficar lendo, mas sobre mim aí. Aqui eu coloquei algumas fotos que eu citei aqui, nessa parte. Então, minha família, a Madonna, meu namorado, meus nutri-amigos. A minha era de bailarina e a minha era de corredora também. A minha vida antes da nutrição, então eu falo que durante todo o meu ensino médio eu nunca parei pra pensar no que eu queria ser quando crescer. Criei meu primeiro canal no YouTube em 2013, quando eu tinha 12 anos, e nele eu falava sobre a minha rotina de balé, dicas de moda e cuidados com o cabelo. Se chamava Passos de Bailarina, e fiquei ativa nele durante 8 anos. Trabalhei com grandes marcas, como Muniel Cosméticos e Embeleze, e a Embeleze é a marca que eu trabalho até hoje no meu Instagram pessoal, que é o @AmandaSilva18. Pra mim, na época, sempre foi óbvio que a carreira como comunicadora era mais ideal. Sempre gostei de escrever, criar roteiros, ligar uma câmera e sair falando. Fazer faculdade de comunicação social com ênfase em jornalismo virou minha meta de ingresso na faculdade a partir do meu último ano na escola em 2018. Aqui eu fiz uma linha, como se fosse, né, imitando uma linha do tempo, coloquei uma foto minha segurando o produto da Embeleze, na época que eu fui fazer conteúdo na nova fábrica da Embeleze. Como tudo começou, aqui na foto de fundo eu coloquei uma foto minha me formando no ensino médio. Então foram 3 anos tentando ingresso na UFRJ pra cursar o que eu achava que era certo de estudar na faculdade aos 17 anos. Foram 3 SISUs em que eu bati na trave pra jornalismo. Em meio a tantas dúvidas e incertezas, e junto a isso o início de uma pandemia no nosso país, comecei a repensar se essa era a mesma escolha certa a se fazer. Pela primeira vez na vida, me vi fazendo um teste vocacional qualquer da internet. Além de jornalismo, apareceram opções como medicina veterinária, direito, arquitetura e nutrição. As 3 primeiras opções eu adoraria estudar, mas na prática da profissão não sentia que combinava comigo e com a minha personalidade. E não me via trabalhando todos os dias com isso. Depois desse teste, fiquei pensando na possibilidade de cursar nutrição na faculdade, não sabia quase nada sobre o curso, então decidi procurar mais a fundo sobre isso. Aí eu coloquei aqui também referente ao ano da pandemia, né? E aqui, gente, assim, eu acho que tá com muito texto, mas ao mesmo tempo, por exemplo, o modelo que enviaram pra gente, eu não acho que tá com tanto texto, acho que o meu tá mais, sabe? O dela tá mais visual. Mas é isso, eu falo muito, então eu tô tentando passar isso de uma forma mais visual e bonitinha, nesse formato aqui como se fosse um e-book, né? E aí, enfim, até o momento tá assim. Próxima aba, quando me perdi, me encontrei. Depois de muito estudar e conhecer o mundo das possibilidades que é a nutrição, vi que a nutrição já estava inserida na minha vida muito antes de eu mesma saber. Estava na minha rotina na dança e também nas comidas afetivas que eu gostava de preparar junto à minha mãe na cozinha de casa. Me encantei pela área e em 2021.2 dei início à minha trajetória acadêmica na nutrição, na Unirio. Desde então, cada descoberta no curso tem reafirmado meu amor pela profissão. A nutrição me proporcionou uma visão ampla sobre saúde, alimentação e bem-estar, além de me mostrar como posso impactar positivamente a vida das pessoas. Ainda como estudante, tenho me dedicado a explorar diferentes áreas dentro da nutrição, participando de projetos, estágios extracurriculares, atividades acadêmicas que me permitiram desenvolver habilidades e aprofundar conhecimentos. Sinto que cada passo na minha jornada acadêmica tem me aproximado mais do propósito de promover uma relação saudável e sustentável com os alimentos. Então, eu botei passos de Nutri e nutrição em 2021. E aí, no fundo, várias fotinhos
na minha vida na nutrição. E aqui, claro, tem uma página específica pro Passo de Nutri, porque eu preciso fazer essa minha divulgação, né? Então, por um tempo, achei que a minha era da comunicação tinha ficado pra trás, mas na verdade percebi que comunicar faz parte de quem eu sou. Sempre gostei de me expressar, compartilhar conhecimento e inspirar outras pessoas, e isso nunca deixou de ser importante pra mim. Hoje tenho orgulho de dizer que sou comunicadora e educadora na área da saúde. No meu novo canal no YouTube, criado em 2021, o Passo de Nutri, encontrei uma maneira de unir minha paixão pela nutrição com a vontade de apoiar outros estudantes de nutrição que estão trilhando esse mesmo caminho. Ser porta-voz para estudantes espalhados por todo o Brasil é uma experiência que me realiza, me desafia e me lembra todos os dias do poder que a informação e o incentivo têm de transformar trajetórias. Acredito que juntos podemos construir uma nutrição mais forte, mais humana e mais inspiradora. Esse o propósito que me motiva a continuar comunicando, aprendendo e crescendo sempre com a missão de fazer a diferença. Conheça aqui meu canal no YouTube, eu coloquei um QR Code e aqui também uma fotinho ó, do meu canal. Que lindo! E aí na próxima aba, Vivências na Faculdade de Nutrição. Em 2024 estou passando pela metade da minha jornada na Faculdade de Nutrição e já tive a oportunidade de vivenciar experiências incríveis que ampliaram a minha visão sobre a área. Desde o segundo período faço parte do Núcleo de Educação em Saúde, o NES, onde trabalho alinhado ao projeto de extensão Comida de Verdade, programa de educação alimentar e nutricional na rádio, unindo comunicação e nutrição para impactar a comunidade. Além disso, sou monitora de microbiologia há 2 anos, uma experiência que tem sido essencial para aprofundar meus conhecimentos e compartilhar o aprendizado com outros estudantes. Também integro o projeto Vegan, Alimentação e Nutrição Vegetariana Saudável e Sustentável, que reforça meu compromisso com práticas alimentares éticas e sustentáveis. Em 2023 tive a honra de participar do PET Saúde, onde atuei na área de gestão no SUS na CAP 2.1, ampliando minha compreensão sobre o sistema de saúde público e a importância da integração entre gestão e prática profissional. Essas vivências têm sido fundamentais para moldar minha trajetória acadêmica e me aproximar do propósito de promover saúde e bem-estar por meio da nutrição. Lógico, uma aba específica para falar sobre a nutrição no SUS. No ano de 2023 vivi uma das experiências mais marcantes na minha trajetória acadêmica, meu primeiro estágio extracurricular. Tive o privilégio de atuar no SUS, Sistema Único de Saúde, por meio do Projeto Acolher, uma oportunidade transformadora que ampliou minha visão sobre a nutrição e a saúde pública. Durante o estágio participei tanto da gestão em saúde, na Coordenadoria de Atenção Primária à Saúde da CAP 3.2, quanto das atividades em um Centro Municipal de Saúde, integrando o EMULT. Essa vivência me permitiu enxergar a nutrição em um contexto multiprofissional e como uma ferramenta essencial para melhorar a qualidade de vida da população. O programa tem como missão integrar estudantes ao ambiente do SUS, oferecendo uma imersão na rotina e nas ações da saúde pública. Aí aqui eu coloquei 2 QR Codes. Esse daqui, que eu coloquei uma setinha dizendo meu relato de experiência em vídeo, que é realmente meu relato em vídeo sobre a minha experiência no Projeto Acolher, minha e do Pedro, que é estudante de medicina, que também ficou colocado na CAP. E aqui é outro QR Code, que por meio desse estágio foi onde eu fiz o meu primeiro portfólio. Que assim como no Projeto Acolher, EAN também tá pedindo pra gente fazer um portfólio, que nada mais é como se fosse um diário onde a gente vai relatar nossas experiências. Aqui, minha experiência no Projeto Acolher, e aqui, nesse portfólio, a minha experiência de vivenciar essa disciplina na faculdade. Então não deixa de ser a mesma coisa, apesar do meu trabalho aqui ser algo mais visão de trabalho, né? Mais escrito, regras da BNT, e aqui na disciplina de EAN, algo mais aberto nesse sentido de poder criar com muitas fotos, e nessa edição, na vibe de Canva mesmo. Então, é a mesma coisa em formatos diferentes. E aí, até que enfim, página 11, onde estou agora, na verdade. Estou no 7º período do curso de nutrição noturno na Unirio. As disciplinas que eu estou cursando nesse período, HAN, EAN, MP2, farmacologia e bromatologia. Atualmente estagiária de nutrição no restaurante do Polo Educacional Sesc. E por último, não menos importante, futura nutricionista oncológica especializada na saúde da mulher. E aí aqui, eu coloquei EAN 2024.1, que é onde a gente... 2024.1 não, gente, socorro! 2024.2, olha aqui a correção que é importante a gente fazer. E aqui, oficialmente, na página 12, vou começar a documentar as aulas. Aqui eu só fui fazendo molde, né? Então, o título, e aqui eu vou começar a documentar, e assim vai. Aqui eu fui colocando algumas abas. Como é que eu vou fazer? Por exemplo, aula 1. Todo o fundo da aula 1 vai ficar nessa cor aqui. Todo o fundo da aula 2 vai ficar nessa cor aqui. Aí volta aula 3, aula 4, aula 5 e assim vai, tá? Então, vou pelo menos fazer 4 aulinhas agora, pra depois eu dar uma pausazinha, que eu preciso fazer outras coisas. Tenho prova essa semana, então eu preciso estudar pra prova mais difícil do período, que é bromato. Mas eu preciso me dedicar um tempinho nesse trabalho. Então eu vou colocar aí takezinhos com musiquinha e tal, pra vocês verem esse processo de criação do portfólio, porque eu já falei demais, convenhamos. Oi, gente, aparecendo aqui para falar um pouquinho para vocês sobre a elaboração desse trabalho de EAN, nosso último trabalho, basicamente, a ser entregue na disciplina, que foi esse portfólio,
onde a gente fez relatos de experiências nossas e vivências, tanto na vida acadêmica, como também durante as aulas de EAN, ministradas ao decorrer desse período. Já estou em um momento em que eu já entreguei esse portfólio, já tirei a minha nota do portfólio, já tive o feedback em relação a esse trabalho, mas não cheguei a documentar para vocês como que ficou esse trabalho final, o portfólio oficialmente pronto, porque aí na correria de final de período a gente sabe que é uma loucura e eu não consegui parar para de fato conseguir documentar esse trabalho para vocês, mas vou fazer isso agora. Eu vou mostrar pra vocês aqui o meu portfólio, mostrar ele do início ao fim, como que ficou o resultado, e eu espero muito que vocês gostem, porque ele foi meu queridinho. Eu acho que foi o meu trabalho que eu mais gostei, logicamente, de parar pra fazer, porque mexe com Canva, mexe com a nossa criatividade, mexe com a nossa emoção, porque a gente tá relatando ali vários momentos e vivências da vida acadêmica e até mesmo antes dela, porque eu documentei bastante coisa antes. Então eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de como que ficou esse meu portfólio. Vem comigo. Aqui então está o meu portfólio, essa é a capa dele, ignore as marcações de dedo aqui que eu ainda preciso limpar o computador, mas essa é a carinha dele, faz parte da disciplina de Educação Alimentar e Nutricional, coloquei a logo da Unirio, a logo da Escola de Nutrição, meu nome e o período. Nas páginas iniciais eu fiz um quem sou eu e um sobre mim, estou tocando aqui porque eu disse o bairro que eu moro, que a gente precisava, né, documentar algumas questões também um pouco pessoais dentro do relatório. Então fiz um quem sou eu nessa temática aqui com a minha foto favorita, amo, fiz um sobre mim aqui também. Aqui eu disse um pouquinho através de fotos, né, coisas que eu citei lá no Sobre Mim e também durante todo o meu portfólio. Minha cachorrinha maravilhosa, Madonna, minha filha, saiu aqui. Falei um pouquinho da minha vida antes da nutrição. Então, na minha época de ensino médio, que eu não pensava em fazer nutrição, eu pensava em ser comunicadora, fazer jornalismo, comunicação social na FRJ. Nessa época, eu trabalhava ainda com meu outro canal no YouTube, que era o Passo de Bailarina. Então, eu documentei um pouquinho sobre essa relação aqui. Como tudo começou, então, na época também de escola e depois terminando o ensino médio indo pra pandemia. Então, eu fiz uma linha do tempo. Aqui a gente tá na pandemia, eu coloquei fotos de fundo também, o que eu achei bem legal. Então, minha época de blogueira, aqui eu me formando na escola. Quando me perdi, me encontrei. Então, a criação do Passos de Nutri e a minha vida entrando pra nutrição. Aqui deixei uma página no Passos de Nutri, falando um pouquinho do que eu faço lá, como ele surgiu. Aqui eu coloquei um QR Code pra ir direto pro meu canal no YouTube, achei isso muito legal. Eu coloquei a capinha do meu canal aqui também. E aí eu comecei falando sobre as vivências na faculdade de nutrição. Então, os projetos de extensão nos quais eu sou envolvida, minha monitoria em microbiologia, a iniciação científica que eu participei. Aqui eu falo um pouquinho da minha vivência, né, na nutrição no SUS, no meu estágio pelo Projeto Acolher. Então, é claro que eu tinha que destinar um espaço pra falar do Projeto Acolher, lembrando que esse portfólio, ele é pra documentar a minha vida como um todo, né, tanto antes da nutrição, desde quando eu era pequena, até o momento atual, que é a minha vivência dentro da faculdade de nutrição, dos projetos, e é claro, da disciplina de EAN. Acaba que tudo é EAN, na verdade, né, tudo envolve educação alimentar e nutricional, e o portfólio é um espaço pra gente ver que vários outros momentos das nossas vidas que a gente acha que não tem nada a ver com EAN, tem a ver, e a alimentação sempre tá inserida ali em algum contexto. É muito legal a gente poder filtrar tudo isso dentro desse trabalho. Então, aqui eu coloquei um pouquinho sobre essa minha vivência, né, pelo Projeto Acolher, ter visto a nutrição no SUS. Aí que eu coloquei 2 QR Codes, o primeiro que leva, né, as pessoas até o primeiro portfólio que eu fiz, que foi meu trabalho escrito como trabalho final do Projeto Acolher. Então, aqui vai direto pro PDF. Aqui é o meu relato em vídeo, que tá aí no meu canal no YouTube, né, no Passos de Nutri. Aqui, disponíveis para que vocês possam assistir. O meu relato e o do Pedro, estudante de medicina da UFRJ. Onde estou agora, finalizando, né, o 7º período do curso de nutrição na Unirio. No caso, já estou de férias, já finalizei, vou dar início ao 8º período, mas aqui eu ainda estava no 7º, disciplinas sendo cursadas. Então, no 7º período, eu cursei AGAN, Administração Geral Aplicada à Nutrição, EAN, Educação Alimentar e Nutricional, qual esse trabalho faz parte, MP2, que é Metodologia da Pesquisa 2, Farmacologia e Bromatologia. Sou estagiária de nutrição no restaurante do Polo Educacional do SESC e futura nutricionista oncológica especializada na saúde da mulher. E aqui a minha linha do tempo termina com EAN, que é a disciplina que eu tô cursando no ano de 2024.2. Aqui eu já comecei a documentar sobre as aulas. Então, aula 1, a gente teve a apresentação da disciplina, a professora e os monitores falaram sobre os conteúdos e as metodologias que iríamos ter durante as aulas. Aula 2, concepções e reflexões sobre educação. Ocorreu um debate sobre o livro e o filme de Paulo Freire. Junto a isso, né, sobre essa questão de construir saberes junto com o outro, uma comunicação dialógica, falando e prezando por uma autonomia, por uma transformação social e consciência crítica sobre o ato de comer que envolve a EAN. Eu relacionei com o Nutrindo Sorrisos, que é um projeto que eu desenvolvo lá, meu estágio, né, de nutrição no Polo Educacional do SESC. O Nutrindo Sorrisos é um projeto que a equipe de nutrição desenvolve lá com os alunos do 1º e do 2º ano. Agora, no ano de 2025, estamos implementando também para a 3ª série. É um projeto que é dividido em 3 momentos. O primeiro deles é a nossa ida até a horta pedagógica, onde os alunos possuem essa experiência acerca do plantio, da colheita. A gente escolhe sempre alguma coisa, seja um temperinho, um legume, uma verdura, que a gente leva para nossa cozinha experimental, que é onde acontecem as nossas aulas. As estagiárias de nutrição, né, ministram uma aula acerca de alimentação e nutrição com conteúdos relevantes para esses alunos. Então, sempre tem a TVzinha. Sempre documentei também a minha vivência no Nutrindo Sorrisos aqui no canal. A gente sempre dá uma aula para eles. Às vezes a gente vai para compostagem também, para eles terem um pouquinho de noção de como isso funciona.
E por último, a gente vai para uma oficina culinária prática, onde os alunos desenvolvem receitinhas acerca da temática que a gente abordou em aula, e sempre incluindo o que a gente trouxe da horta pedagógica também. Aula 3, falamos sobre sistemas alimentares, relacionei também com um material que estava fazendo parte de um projeto de TCC. As aulas 4 e 5 foram destinadas à apresentação de trabalhos na CIA, então falei sobre a minha experiência de ter apresentado 2 trabalhos. Concepções, reflexões e práticas acerca da educação popular e saúde, então também falei um pouquinho sobre as minhas vivências no SUS. Aula 7, a professora falou um pouquinho pra gente de como seria um dos trabalhos que a gente teve que realizar na disciplina, que foi o mural como recurso de AN. Eu documentei essa montagem, né, e essa produção do mural aqui em vídeo também. E como o tema central desses murais, nesse semestre de 2024.2, a gente teve como temática os sistemas alimentares e a crise climática. Então todos os murais, eles precisavam ter essa pegada. E o meu, especificamente, a gente decidiu falar sobre a rota de desperdício. Documentei aqui pra vocês. Esse aqui foi o nosso esboço, né? E aí eu coloquei algumas temáticas do que representa um mural na IAN. Então, incentiva a participação e o protagonismo, é uma ferramenta educativa, faz uma abordagem interativa e acessível, promove a reflexão ativa e estimula o aprendizado visual. Aqui foram os temas dos murais, né? Dos outros grupos também. Então, alimentação saudável versus meio ambiente, desperdício alimentar e o clima, rota do desperdício, que foi o meu, e ambientes alimentares e a influência de mudanças climáticas. Aqui também coloquei fotos, né, do nosso processo de organização e produção do nosso mural. E aqui a gente entra com o mapa falante. Eu vou pular eu acho que 2 ou 3 próximas páginas, porque o mapa falante é uma estratégia para compreender e analisar o território, ou que a gente vive, ou que a gente pretende atuar, a fim da gente ter elementos importantes que podem promover saúde e entender também a realidade das pessoas ali e quais são os riscos para quem mora naquele ambiente também. É uma ferramenta diagnóstico com uma abordagem participativa, a fim de criar vínculos, né, entre os profissionais de saúde e a população, e a partir disso desenvolver estratégias que dialoguem com a realidade das pessoas que vivem nesse espaço. Nos próximos 2 slides, então, eu mostrei o mapa, que era um elemento obrigatório que tinha que conter no nosso portfólio. A gente pôde usar toda a nossa criatividade dentro da produção do nosso portfólio, mas existiam algumas temáticas que precisavam ser obrigatórias dentro do portfólio. A primeira delas é esse mapa falante. Então a gente precisava realizar esse diagnóstico e essa análise acerca do bairro onde a gente vive. E dentro do espaço que a gente vive, quais eram os elementos que promoviam saúde e quais eram os elementos que colocavam a saúde da população que vive nesse território em risco. E foi isso que eu fiz, então eu vou pular, né, porque é algo pessoal. Eu falei tanto do meu bairro, quanto de um bairro adjacente que é bem próximo da onde eu moro e eu também frequento muito, né, então eu compartilhei isso aqui no meu portfólio. Aqui também eu decidi criar um tópico a mais, que foi colocar essa abinha do meu lar, então onde eu falei acerca, né, de questões pessoais, vou deixar bem rápido aqui, acerca da minha vivência e experiência no local onde eu moro, que é na zona norte do Rio de Janeiro, perto de áreas muito vulneráveis, né, enfim, muitas vezes estou entre uma zona de risco, onde eu moro, então compartilhei isso daqui, coloquei fotinhos também, que são como se fossem memórias, né, então eu, meu namorado, minha cachorra maravilhosa, meus amigos, meu pai, minha cachorra, minhas amigas e meus pais. Ainda dando sequência à documentação das aulas que a gente precisava fazer. A gente precisava documentar todas as aulas, mas o que a gente documentava era nosso critério. A gente tinha que relacionar a temática da aula com uma vivência nossa. Então aqui a atuação do nutricionista em perspectivas ampliadas. Então muitas vezes a gente fazia dinâmicas em aula e muitas pessoas, né, decidiram documentar essas dinâmicas no portfólio e eu decidi também documentar, lembrando que isso aqui é um trabalho individual, né, então cada aluno fez o seu. E aqui eu compartilhei também a minha vivência no projeto Redes, e aqui um projeto que desenvolve ações de educação alimentar e nutricional nas 3 redes, então na rede de saúde, assistência e educação. Aula 9, a multidimensionalidade da alimentação, biológica, cultural, ecológica, histórica, política, psicoativa e socioeconômica. Teve a dinâmica Toró de ideias, então era uma reflexão acerca do que influencia a minha alimentação e como a minha alimentação influencia a sociedade e o planeta de forma direta ou indireta, então também coloquei essas questões aqui, fiz essa trilhazinha aqui também com fotos minhas que eu tirei, né, sobre comida que tinha na minha galeria, então eu cacei, que é o meu lanche na faculdade, um bolinho de banana que eu sempre faço, saudável, a rapanada que eu fiz no Natal, um prato meu aleatório, uma aguinha de coco que eu bebi pós-corrida, outro lanche na faculdade. Então, é isso, né? Dependendo do momento. Então, por exemplo, uma época festiva, pede, por exemplo, na época do Natal, uma rabanada, o meu prato aqui da minha rotina alimentar diária, o que eu costumo levar de lanche para a faculdade porque é mais prático, o tipo de alimentação que eu tenho após uma prática de exercício físico, por exemplo. Então, tem a ver com essa questão da influência, né? Tanto emocional, como também, por exemplo, o bolinho emocional. Eu tava aqui num domingo, tava com vontade de comer um docinho e fui fazer esse docinho, que é um bolinho saudável, mas decidi fazer por uma questão emocional, né? Por desejo momentâneo ali naquele espaço de tempo. Então, tudo isso tá relacionado. Então, achei que teve muito a ver, né, essas fotos aqui. Relatei então um pouco da minha alimentação desde quando eu era novinha. Nunca tive uma alimentação muito desregulada, não. Sempre foi pautada em alimentos mais saudáveis, em lanches mais nutritivos. Mas claro, assim como toda criança, né, eu tive acesso aos alimentos processados. Então coloquei aqui 2 biscoitos que me remetem muito a essa questão afetiva, né, do que eu comia na minha infância. Então eu amava traquinas de morango. E amo até hoje o biscoito da vaquinha. Compro de vez em quando nas compras minhas até hoje, porque faz parte, né. Enfim, então relatei um pouco disso, fiz esse jogo aqui de quebra-cabeça pra mostrar diferentes fases em que a nossa alimentação ela pode mudar. Então agora eu tô fazendo marmita na janta, então eu coloquei aqui. Às vezes a gente tá pra uma tendência de comer mais saudável. Existem os momentos que a gente sai da nossa rotina, como por exemplo, esse meu bolo de aniversário. E aqui também coisas mais práticas na nossa vida corrida, então os lanchinhos que eu costumo fazer na faculdade. E aí eu coloquei esse quebra-cabeça porque tá tudo muito ligado, né? Não é só a vida saudável, não é só a vida com coisas não tão saudáveis assim. Tudo depende do momento e tudo com equilíbrio faz parte. Então um quebra-cabeça pra representar isso. Aqui eu documentei a colocação do mural 1 e refleti acerca do que esse grupo
grupo abordou no mural. Marco de referência da IAM para políticas públicas, então falei um pouquinho sobre o que a gente viu em aula e também relacionei com o episódio que eu participei do programa Comida de Verdade, que é um projeto de extensão que eu participo desde o meu segundo período da faculdade. Então documentei aqui o podcast que eu participei, que é o projeto de lei que proíbe os alimentos ultraprocessados nas escolas do Rio de Janeiro. Foi isso que a gente debateu. E aqui eu coloquei também o QR Code para ir direto para esse podcast no Spotify. Colocação do Mural 2, então também documentei sobre. Nas aulas 14 e 15 a gente falou sobre o que alimentar a população brasileira, então também documentei sobre. Aqui coloquei, relacionei, né, com algumas ações de AN que eu realizei durante a minha vida acadêmica, que eu sempre usei o Guia Alimentar a População Brasileira como ferramenta, né, como material para embasar essas minhas ações. Então aqui foi uma oficina culinária que eu realizei pelo Projeto Acolher, em uma igreja dentro de comunidade do Jacaré, que foi o bairro onde o Centro Municipal de Saúde, né, que eu trabalhava, estava localizado. Aqui foi uma das primeiras ações que eu precisei falar acerca das ações educativas que eu realizava, e que a equipe de nutrição, na verdade, realizava dentro do restaurante do Polo Educacional do SESC. Então eu e a outra estagiária falamos sobre isso. Aqui foi uma ação sobre segurança dos alimentos, no dia, né, da segurança dos alimentos. Então falamos sobre higienização correta dos alimentos. E, enfim, foi uma ação educativa, uma amostra, na verdade, que a gente realizou dentro do restaurante. Aqui foi a primeira vez que eu fiz um treinamento e uma capacitação acerca de alimentação saudável para os participantes do Rap da Saúde, que são jovens promotores de saúde no território. Então é um projeto que é desenvolvido em várias áreas programáticas do SUS. Aqui foi uma ação que a gente fez sobre o Dia Mundial da Alimentação, né, pela FAO. Então a gente colocou também os quadrinhos da ODS. A gente também fez ações nesse dia. Cheguei a documentar também um vídeo pra vocês um dia dessa amostra. E aqui também a gente realizou um treinamento, eu e a técnica de nutrição, sobre coleta de amostras pros membros da nossa equipe lá do restaurante do Polo Educacional. Foi uma época em que a gente estava cedendo espaço para alguns funcionários do SENAC, né, uma equipe do SENAC veio fazer esse processo de integração com o SESC. Então ela estava passando uns dias com a gente. Documentei aqui em vídeo também a minha vivência com a Stephanie. Juntas a gente fez um treinamento para nossa equipe com essa temática, né, de coleta de amostras corretamente, enfim. A atuação do nutricionista nas mídias por uma comunicação ética. Então falei do meu posicionamento como estudante de nutrição hoje nas redes sociais, através do Passo de Nutri. Coloquei o fundo do Código de Ética, coloquei o fundo aqui do Guia Alimentar. Planejamento de práticas educativas em alimentação e nutrição. Então falei um pouquinho sobre o que foi abordado em aula. Falei sobre a jornada da alimentação no restaurante do Polo. Então coloquei aqui um post que a gente realizou e tá publicado no nosso Instagram, que é o @nutrição_PLE. Vale super a pena seguir a gente por lá. Falei um pouquinho também de qual prática educativa que o meu grupo, dentro da disciplina de AN, precisava elaborar, que foi o Entrevistando. O tema 2, que era elaborar um material ou ação educativa sobre práticas alimentares dos universitários. O tema 3, elaborar um material educativo para a equipe de limpeza a partir do conhecimento de seus hábitos alimentares. E o tema 4, realizar uma oficina culinária destinada a estudantes universitários que preparam suas próprias refeições. Então o meu grupo ia ficar com o Entrevistando, sendo a 7ª temporada do programa, o Entrevisteando, que é Entrevistando EAN, que é Educação Alimentar e Nutricional. Então a gente sempre entrevista algum profissional da área e desenvolve com ele a temática a qual ele é especialista, relacionando com a educação alimentar e nutricional. E aqui eu também coloquei algumas ações que eu já planejei na minha vida acadêmica. Colocação do mural 3, que foi o meu mural, então a Rota do Desperdício, meu grupo, documentei sobre, coloquei fotinhos nossa montando, documentei aqui, a montagem do nosso mural no meu canal do YouTube. Aqui foram algumas interações que a gente teve no nosso mural. Gente, esse vídeo tá ficando gigante, mas eu tô mostrando tudo pra vocês, hein? Tudo em primeira mão desse trabalho de ano que a gente realizou na faculdade. Já quase finalizando aqui o planejamento de prática educativa em sala e em campo, eu falei um pouco mais sobre o Entrevistando, que foi o que a gente fez. Então, como temática, a gente escolheu falar sobre os ultraprocessados na infância e como reduzir o consumo e cuidar da saúde infantil. Então, todo o planejamento que a gente fez, a gente aplicou um formulário com o nosso público-alvo, que eram mães e pais de escolares. A gente fez, né, a coleta desse diagnóstico e planejou a nossa prática educativa. A gente elaborou o roteiro das nossas falas com os tópicos que seriam desenvolvidos na live com a nossa entrevistada, elaborou material visual para a divulgação dessas ações na rede social. E no dia 27 de janeiro, eu tava falando no futuro, né, mas no caso pra vocês já ocorreu, foi o dia que a gente desenvolveu essa ação. Então aqui tá o nosso planejamento, aqui tá a foto de divulgação que a gente fez. A nossa entrevistada é a Fernanda Monteiro, uma nutricionista especialista em nutrição infantil e de adolescente, que através do seu Instagram ajuda crianças e famílias a se alimentarem melhor. A Fê topou logo de início fazer essa parceria com a gente e fazer essa live, então foi muito legal. E essa live tá disponível no canal da Escola de Nutrição da Unirio, aqui no YouTube. E o meu grupo conduziu a entrevista. Eu não apareci com a minha carinha lá, porque nesse dia eu tava no meu estágio, mas eu consegui um espacinho lá pra conseguir ministrar os comentários do YouTube. Então eu auxiliei as meninas do meu grupo dessa forma e parte do meu grupo ministrou, de fato, essa entrevista com a nutricionista. Colocação do mural 4, que foi o último mural colocado na disciplina. Documentei, então, que esse mural passou, né, de informação pra gente. E, por último, a aula 26, fechamento da disciplina, trocas dinâmicas e autoavaliação. Eu falei um pouquinho aqui sobre o que ter passado por essa disciplina, né, agregou na minha vida. E aqui, por último, pra finalizar, ai, gente, eu vou me emocionar porque foi muito enriquecedor fazer esse trabalho. Eu gostei muito, por isso que eu tô levando esse tempo aqui pra mostrar cada coisinha pra vocês. Esse documento, né, do meu portfólio vai estar disponível no meu Drive. Pra quem tiver interesse em ler tudo, enfim, pra quem já tem acesso ao meu Drive, vai estar lá disponível pra que vocês possam ver. Meu Drive de estudos
Tem toda a informação sobre ele aqui na descrição do vídeo, também no primeiro comentário fixado. É onde eu disponibilizo todos os meus trabalhos realizados na faculdade de nutrição, todos os meus resumos e muitos, vários outros documentos de estudo, cartilhas, mapas mentais, livros de referência de estudo em nutrição, enfim. E aqui eu coloquei a nutrição que eu quero e coloquei fotos das minhas vivências aí no meu último estágio, que é o estágio que eu tô fazendo no momento, um estágio extracurricular, no restaurante do Polo Educacional do SESC. É um estágio voltado para produção, porque é uma cozinha, né, de fato, porque a gente produz a refeição para esses alunos, mas é a equipe de nutrição como um todo, né, dentro dessa escola. Então a gente também desenvolve outros tipos de ação. Eu faço parte do Nutrindo Sorrisos, né, que envolve essa questão da horta, das aulas teóricas, da oficina culinária prática. A gente desenvolve várias ações dentro do espaço do restaurante. Então aqui foi na época da jornada da alimentação, que a gente falou sobre a rota do desperdício. Gente, a bateria do meu celular acabou. De tanto tempo que eu tô demorando pra gravar esse vídeo. Tá ficando gigantesco, mas acho que vale a pena. Então aqui foi uma ação que a gente fez na jornada da alimentação lá no estágio. Aqui foi o meu primeiro Avan Sesc, que é um projeto desenvolvido em todas as escolas Sescs a âmbito nacional, com o objetivo de realizar a avaliação antropométrica de todos os estudantes. Então, peso, altura, a gente faz a relação para o IMC, gera a classificação, vê qual o estado nutricional desse adolescente, se é eutrofia, se tá com obesidade grave, magreza e magreza acentuada. A gente dá uma carta, né, um parecer para os seus responsáveis, e a partir disso a gente consegue entrar na nossa clínica ambulatorial marcando atendimento dietoterápico desses alunos. Isso é um pouco do estágio que eu ainda não consegui trazer tão aprofundado para vocês aqui em forma de vídeo, mas vamos ver se agora no início de 2025, com o próximo Avan Sesc, eu consigo documentar um pouco mais essa vivência. Aqui foi uma ação que a gente fez com mulheres do território em volta, ao entorno do Polo Educacional do SESC, que é a CDD, Cidade de Deus. Então a gente fez ação com mulheres do território. Elas foram lá e a gente ministrou uma oficina sobre gastronomia sustentável. Nesse dia a gente fez nugget de frango caseiro e uma cocada de alface. Foi muito legal. Essa senhorinha aqui, ela não enxergava, então eu tava dando guardanapo pra ela porque ela tinha acabado de comer a cocada. Então aqui eu coloquei umas fotos minhas. E aqui eu fiz uma carta aberta para Amanda do futuro. Vou tentar ler para vocês rapidinho. Querida Amanda, se você está lendo isso, significa que mais uma etapa se passou. Talvez você esteja no auge da sua carreira, talvez no meio de uma nova jornada, ou até refletindo sobre o próximo passo. Seja onde for, quero que essa carta te lembre da essência de tudo o que construiu. Lembra quando começou a faculdade? Você tinha tantas expectativas, tantos sonhos, mas também dúvidas. No meio do caminho se encontrou em cada projeto, em cada ação desenvolvida, em cada aula assistida, e principalmente em cada troca com as pessoas. Sua paixão pela nutrição cresceu junto com você, não apenas como uma profissão, mas como um propósito. Amanda, você sempre quis uma nutrição leve, feliz e acolhedora. Uma nutrição que enxergasse as pessoas como um todo, respeitasse as suas histórias e as suas escolhas. No Passos de Nutri, você mostrou isso ao mundo, inspirando outros a olharem para a nutrição com amor, ética e humanidade. Você usou sua voz para educar, acolher e transformar, mesmo que nos pequenos gestos. Você sempre entendeu que a alimentação é muito mais do que nutrir o corpo. É nutrir a alma, a cultura, o afeto e até o planeta. Você sempre sonhou em fazer a diferença, e sei que a Amanda que lê esta carta não se esqueceu disso. Hoje você é a nutricionista oncológica que sempre imaginou ser. Aquela que em cada passo dado construiu um caminho de dedicação e amor. Carrega consigo, com orgulho, não apenas o título de nutricionista, mas um símbolo poderoso do que acredita, que a nutrição é um direito de todos, sem exceções, sem barreiras e sem julgamentos. Que ela deve respeitar e compreender a individualidade, a diversidade e as realidades de cada ser humano. Nunca se esqueça do que te trouxe até aqui, o amor pela nutrição, um compromisso com a sustentabilidade e o desejo de inspirar as pessoas. Você é o fruto de todas as sementes que plantou no solo dos estágios, dos projetos de extensão e em cada pessoa que passou pelo Passos de Nutri, e em cada pessoa que esbarrou no meio do caminho, e é claro, na sua vida pessoal e profissional. Agora, onde quer que você esteja, continue sendo aquela profissional que acredita na transformação, que vê no ato de comer uma oportunidade de se conectar, cuidar e inspirar.
Você é a soma de todas as suas escolhas e sei que o caminho à frente será tão bonito quanto já percorreu. Amanda, continue sendo fiel a si mesma. Seja aquela profissional que não só cuida de cardápios, mas que transforma histórias, que coloca afeto em tudo que faz, que honra a simplicidade e a grandiosidade do ato de comer. Com carinho, Amanda do passado, a que deu os primeiros passos com o coração cheio de sonhos. Gente, isso aqui não era obrigatório ter no portfólio. Eu que decidi fazer uma carta aberta porque eu fiquei muito emotiva nessa elaboração final do portfólio, então eu decidi incluir essa visão, né, acerca de tudo que eu passei. Aqui eu coloquei um pouco sobre a elaboração desse portfólio, o que significou para mim, e aqui uma conclusão geral. Então, a conclusão desse portfólio é um marco de reflexão profunda sobre a minha trajetória na formação acadêmica em nutrição e o quanto essa jornada tem me transformado. Ao longo dos relatos, das dinâmicas, dos projetos e das atividades, pude integrar os conhecimentos tanto técnicos adquiridos com os meus valores pessoais, sempre buscando uma atuação ética, inclusiva e responsável. A cada experiência compartilhada nesse portfólio representa uma parte de quem sou eu e do que eu quero ser enquanto profissional. As reflexões sobre práticas educativas, a atuação do nutricionista nas políticas públicas, os desafios da alimentação saudável e a busca constante pela promoção de saúde me fizeram perceber o impacto que podemos causar no cotidiano das pessoas e na sociedade. Além disso, os conteúdos abordados sobre ética profissional, os desafios enfrentados e a necessidade de se estar presente em busca do melhor para a saúde coletiva se tornaram pilares que me guiarão em minha carreira. Este portfólio é, portanto, a síntese de uma formação não apenas técnica, mas também humana, na qual busco integrar o conhecimento adquirido com um olhar sensível sobre a realidade de cada pessoa e comunidade que atender. Ao concluir este trabalho, me sinto mais preparada para trilhar meu caminho na nutrição, com um compromisso renovado de fazer a diferença, com respeito, ética e uma visão humanizada. Este é apenas o começo de um longo percurso, e eu estou pronta para continuar aprendendo e atuando com paixão e propósito. Ai, gente, muito bom, cara. Fiquei muito feliz com essa produção desse portfólio. E esse foi o meu portfólio. Eu não sei nem com quantos minutos esse vídeo tá ficando. Vou finalizar ele agora aqui com vocês e já vou dar sequência à edição pra liberar hoje ou amanhã no máximo esse vídeo. Mas esse foi o meu trabalho, um dos trabalhos que eu realizei dentro dessa disciplina. Mas sem dúvidas o trabalho que mais me marcou no período. Eu gosto muito dessa parte de comunicação de diferentes formas e que envolva a criatividade, que envolva a nutrição, que é a área que eu escolhi seguir. Então esse portfólio foi uma mistura de tudo, né? Do fato de eu ser comunicadora nas redes sociais, do fato de eu gostar de criar conteúdo para as redes sociais, dessa parte que me instiga a ser mais criativa, a colocar de forma visual o que eu tô sentindo, em colocar em palavras também, escritas nesse caso, o que eu tô sentindo. Eu falo muito e debato muito em vídeo, né, na minha voz, mas agora eu tive a oportunidade de documentar isso em palavras escritas. Fiz um resumo, né, e uma linha do tempo e uma passagem pelas minhas memórias, tanto das minhas vivências acadêmicas quanto fora delas, né, em outros momentos, e sintetizei tudo dentro dessa produção. Então, cara, foi um portfólio assim que de fato mexeu muito comigo e eu gostei muito, eu me abri muito para esse trabalho. Eu tirei nota máxima, fui uma das únicas pessoas a ter gabaritado a pontuação máxima nesse trabalho. Fiquei com 10 na disciplina como um todo também, então a minha nota final em IAN foi 10. Porque de fato é uma disciplina que mexe muito comigo desde o início. Eu sempre, do início da faculdade, já comecei a me envolver nos projetos relacionados à educação alimentar e nutricional. Então, Comida de Verdade, o núcleo que eu faço parte de Educação em Saúde, projeto Redes que eu participei, as ações que eu desenvolvi dentro do SUS, dentro do Projeto Acolher, as ações que eu desenvolvo dentro do meu estágio atual no restaurante do Polo Educacional. Então tudo me leva à IAN. A IAN, ela é um conceito e uma atuação e uma vivência e uma abordagem que está presente em muitas partes da nutrição, e se não em todas as fases da nutrição, e eu gosto muito disso, sabe? Então misturou tudo que eu amo muito em um só lugar e gerou esse material como trabalho final. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu sei que o vídeo ficou muito gigante, mas eu achei interessante mostrar não só o tipo de trabalho que eu tive dentro da minha faculdade, dentro dessa disciplina, mas também um pouco dessa produção que diz muito sobre o Passos de Nutri, diz muito sobre a Amanda que iniciou
os vídeos lá em 2021. A Amanda que tá dando sequência a esse canal e a esses vídeos agora, no ano de 2025. E a Amanda no final de 2026, iniciando 2027 como nutricionista formada. Também dando continuidade a essa minha história aqui nas redes sociais, a minha história como uma forma geral, né, de vida. Então, tudo é uma documentação válida para afirmar as nossas memórias, as nossas vivências e deixar registrado a nossa marca e a nossa história. Então, por isso eu decidi compartilhar esse trabalho com vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. Eu vejo vocês em um próximo vídeo aqui do Passos de Nutri. Tchau!